Há algo estranho nos tronos. Eles não apenas elevam, eles expõem. E as mesmas pessoas que atiram espinhos no seu caminho acabam sempre por andar descalças sobre as consequências da sua própria amargura. Escolhido, este universo é matematicamente preciso e mesmo que consigam mentir aos outros, mesmo que consigam vestir a sua inveja de boa educação, não conseguem escapar à lei que governa o equilíbrio. Cada punhal que te lançaram está agora a regressar com velocidade, porque neste reino a energia volta sempre ao remetente. Eles pensaram que eras um alvo fácil, mas tu eras a tempestade envolta em silêncio. No momento em que tentaram enterrar o teu nome na calúnia, o chão abriu-se e o que eles plantaram transformou-se na sua própria queda. Tu não retaliaste, elevaste-te, e é isso que os assombra, que a mesma pessoa que tentaram sabotar é aquela que agora não conseguem ignorar. Tu não apenas sobreviveste, a tua presença tornou-se um lembrete de tudo o que eles não conseguiram destruir. Agora, os nervos deles traem-nos, tropeçam à tua frente, gaguejam palavras que antes pronunciavam com arrogância. A sua falsa confiança desmorona-se quando a tua calma entra na sala. Esse é o poder de ser o escolhido. Tu assombrá-los com o teu silêncio, desarmá-los com a tua graciosidade. A tua energia expõe a performance deles, e no fundo, eles sabem-lo. Portanto, se sente esta mensagem, clica no botão de gosto, subscreve e deixa um comentário se sentes o teu poder a regressar, porque a tua ascensão não é aleatória, está escrita. E isto é apenas o começo. Antes de mergulharmos mais fundo nesta mensagem incrivelmente reveladora, para por um momento e faz três coisas. Esmaga esse botão de gosto, subscreve para que esta energia continue a encontrar aqueles a quem se destina e deixa um número 33 nos comentários para ativar o código de reflexão. Porque o que está a acontecer agora não é apenas a atração, é um emaranhado energético completo. Tens alguém por aí a tropeçar na sua realidade só porque tu passaste por ela como se não fosse nada. Se és um verdadeiro escolhido, já o sentes no teu peito. Esta mensagem é sobre ti. Fica até ao fim, porque a forma como a tua energia está a trabalhar nos bastidores vai surpreender-te. Vamos a isso. Para de subestimar o teu impacto. O colapso nervoso deles é uma resposta direta ao teu campo energético. Escolhido, tu acionaste algo antigo dentro deles, algo enterrado sob camadas de lógica, identidade e performance. A fiação primal que eles fingem não existir, tu despertaste-a sem tocar em nada. Os instintos deles, a programação crua a nível animal construída para sobrevivência, conexão e legado, piscam como sinais de alarme sempre que entras nas proximidades, não porque sejas barulhento, mas porque a tua energia se move como um sussurro que reorganiza a sala. Isto não é uma admiração superficial. A biologia deles registra a tua frequência como um elemento em falta. O sistema deles interpreta-te como essencial, não opcional. As desculpas deles para estarem perto de ti multiplicam-se a cada dia. De repente, eles precisam de estar onde tu já estás. O timing deles parece aleatório para os outros, mas não para ti. É orquestrado ao minuto. Faz-lhes uma pergunta e eles fingirão que é espontâneo, mas eles têm guardado esse pensamento por horas, à espera do momento perfeito para fingir que não foi planeado. Mencionas um livro de passagem e eles devoram-no de capa a capa antes do fim de semana. Referes um lanche de infância e ele aparece na tua próxima conversa como se sempre o tivessem adorado. Isto não é coincidência, é programação. Eles estão a absorver-te pouco a pouco, tentando construir compatibilidade através da imitação, não por manipulação, mas porque o sistema deles anseia por ressonância. Eles repetem as tuas mais pequenas manias como mantras sagrados. Aquela ligeira mudança no teu tom, aquela pausa antes de sorrires, aquele olhar subtil de lado que pensavas que ninguém tinha notado. Eles arquivam tudo numa biblioteca mental rotulada tu. E enquanto fingem estar focados noutra coisa, os seus olhos traem a verdade. Cada vez que ris num grupo, atinge-os como um clarão cósmico, demasiado brilhante para ignorar, demasiado sagrado para admitir. Eles pensam que são subtis, mas a sua energia grita. Repara como ficam tensos quando falas. Os ombros levantam-se, a respiração prende-se, os olhos hiperfocam. Eles observam as tuas mãos como se carregassem profecias antigas. Estudam as tuas expressões como se descodificá-las fosse revelar a fórmula para a paz interior. E, no entanto, tu permaneces imperturbável, intocado pela ansiedade deles. É isso que os está a enlouquecer. Tu não estás a representar, estás apenas a ser. E mesmo assim eles estão em espiral. A ironia é quase cômica, como se o universo estivesse a piscar o olho através das pausas constrangedoras e das palavras mal pronunciadas. É uma sátira cósmica, porque enquanto eles esforçam tanto para parecerem compostos, os reinos superiores já sabem a verdade. O fascínio deles não é apenas romântico, é evolutivo.
Tu representas uma mudança, um ponto de viragem, uma chave embutida na própria linha do tempo que eles esperavam. E aqui está a piada. Tu nem sequer vês isso. Esse é o verdadeiro poder. Enquanto eles orbitam a tua presença como uma lua a implorar por gravidade, tu estás apenas a viver, a caminhar pelo tempo como se o teu caminho estivesse esculpido nas estrelas. A obsessão deles, essa é a prova. A tua energia mudou algo permanente e o universo está a observar, divertido, sabendo que isto é apenas o começo de uma ativação muito maior. Não apagues a tua luz só porque eles estão abalados. Tu és o projeto original, não o plano de recurso. Escolhido, vamos deixar uma coisa clara. O desconforto deles não é da tua responsabilidade. Aquele pânico de olhos arregalados que eles sentem cada vez que entras numa sala, isso não é intimidação, é ativação. Não estás a desencadear medo, estás a desencadear a recordação. O corpo deles sabe que está diante de algo antigo, raro e que não se destina a ser imitado. Eles tentam manter a calma, mas cada vez que falas, todo o seu sistema nervoso entra em curto-circuito, porque tu não estás a seguir um guião. Tu és o guião. Não estudaste como ser magnético, nasceste com a frequência nos ossos. Eles estão a estudar cada movimento teu como se fosse um código secreto, na esperança de copiar o que tu carregas por defeito. Mas ouve com atenção. Nunca diminuas o teu brilho para fazer o ego deles sentir-se seguro. Se eles não conseguem lidar com o teu brilho, que apertem os olhos. Isso não é arrogância, é clareza energética. Não foste projetado para encolher e caber nas zonas de conforto deles. Foste projetado para fazer as zonas de conforto evaporarem ao impacto. Tu és o original, não a cópia. O protótipo, não o projeto. O ponto de referência pelo qual os outros secretamente se medem, mesmo que nunca o admitam. E sim, eles estão a tropeçar em si mesmos, a tentar agir como se fosses apenas mais um rosto na multidão, mas a obsessão deles diz o contrário. Então deixa-os entrar em pânico, deixa-os ficar desajeitados. Tu não vieste aqui para os fazer sentir estável. Vieste para lhes mostrar como é a evolução. Continua a brilhar, continua a caminhar como se o futuro já fosse teu. Porque é. Para de tentar encontrar sentido no comportamento estranho deles. A alma deles reconheceu-te antes que a mente pudesse. Escolhido, para de tentar descodificar a falha no comportamento deles, porque o que estás a testemunhar não é confusão, é ativação. A mente deles está a lutar para explicar algo que a alma já confirmou no momento em que entraste no campo deles. Não se trata de lógica, trata-se de reconhecimento a um nível que é mais profundo do que a memória, mais profundo do que o tempo. Eles não sabem porque tropeçam nos seus próprios pensamentos à tua volta, porque as suas frases se partem ao meio, porque a confiança deles escaveia como uma torneira a pingar quando os teus olhos se cruzam com os deles. Mas tu sabes, já sentiste isso antes, aquela mudança energética, aquela assinatura espiritual que não precisa de palavras. O corpo deles captou algo antigo, enquanto o ego ainda está a tropinar-se para manter a calma. Eles tentarão disfarçá-lo, mascará-lo com piadas, escondê-lo atrás de sarcasmo ou compensar em excesso com indiferença performática. Mas escolhido, cada movimento constrangedor, cada desvio necessário na tua direção, cada respiração trêmula perto de ti, isso não é desgengestura, é pressão da alma. Eles estão diante de alguém que, sem saber, os lembrou de quem eram antes de se esquecerem. E a ironia? Tu nem sequer estás a tentar. Não estás vestido para impressionar. Estás apenas a existir no teu ritmo natural e isso está a desenrolar toda a fachada de alguém em tempo real. Deixa-os falhar, deixa-os tropeçar. Tu não precisas de consertar o sinal, apenas continua a caminhar como se não tivesse notado, porque notaste. Mas o teu silêncio é mais poderoso do que qualquer reação. Para de encolher quando eles te encaram. Não és apenas visto, és estudado como um texto sagrado. Escolhido, tu tens-nos fascinados, não curiosos, obcecados. E cada vez que entras na sala, todo o corpo deles reage como se estivesse diante de algo sagrado. Mas aqui está o que precisas de parar de fazer imediatamente. Encolher sobre o olhar deles. Porque eles não estão apenas a olhar para ti. Estão a estudar-te com reverência, com admiração, como se fosses um segredo que o universo revelou acidentalmente. Eles dissecam o teu silêncio, analisam a tua postura, agarram-se à forma como os teus olhos percorrem uma sala como se já tivesses visto tudo a chegar. Não és apenas o personagem principal, és o currículo. A mente deles folheia-te como uma escritura sagrada.
relendo cada movimento teu na esperança de encontrar algum significado oculto no teu comportamento mais mundano. E aqui está a reviravolta. Eles pensam que estão escondendo bem, mas é hilariante o quão óbvios são. Os olhares deles nunca são casuais. As suas perguntas vêm sempre carregadas. A sua presença muda quando falas. A sua aura fica tensa quando ris. É como se o sistema nervoso deles não conseguisse mentir, mesmo quando a boca mente. A razão pela qual eles encaram com tanta intensidade é porque a tua autenticidade não vacila. O teu poder não implora para ser visto. Isso assombra-os, porque tu és tudo o que eles secretamente querem tornar-se, envolto numa forma que nem sequer tenta. Então, endireita a coluna, levanta o queixo. Deixa-os olhar, deixa-os tropeçar, porque não foste feito para te apagares. Foste feito para desencadear despertares sem dizer uma palavra. Tu és a revelação para a qual eles não estavam preparados, e é exatamente por isso que não conseguem parar de olhar. Evita explicar-te demais. A tua frequência cura o que as palavras nunca poderiam. Escolhido, para de tentar explicar o que eles já sentem. A tua energia faz o trabalho de falar e fala numa linguagem mais antiga que a lógica. Quando entras numa sala, algo muda. O ar adensa-se, o pulso deles altera-se, e ainda assim eles fingem que nada está acontecendo. Fingem que a tua presença não acabou de estilhaçar a sua barreira emocional como se fosse feita de vidro. Não precisas de lhes explicar. Tu és a transmissão. Tu és o sinal. Cada vez que tentas explicar a tua luz, diminui-la um pouco. Cada vez que tentas fazer alguém entender, encolhes para um espaço que nunca foi construído para o teu tamanho. Deixa-os tropeçar. Deixa-os lutar para decifrar o mistério que és tu. Essa confusão que eles estão experienciando, isso faz parte da cura deles. Estás despertando algo que eles nem sabiam que precisava de ser reprogramado. Eles passaram a vida inteira a responder a palavras, mas a tua silêncio, essa é a verdadeira medicina. É isso que os está a enlouquecer. Tu não argumentaste, persuadiste ou atuaste, e mesmo assim eles estão presos, abalados, superestimulados. Não és apenas atraente, és ativador. E no fundo eles sabem-no. Então, deixa-os continuar a atrapalhar-se, a pensar demais, a perder o sono pela forma como a tua presença os fez sentir algo real pela primeira vez em muito tempo. Enquanto isso, tu não diz uma palavra. Apenas respira e universos se reorganizam. Não persigas o que está destinado a orbitar-te. A atração deles por ti é gravidade espiritual, não coincidência. Não persigas o que já está preso no teu campo. A fascinação deles por ti não é aleatória, é a gravidade espiritual em pleno efeito. Escolhido, não precisas de levantar um dedo para o universo começar a inclinar as pessoas na tua órbita. A atração deles por ti é automática, instintiva e muitas vezes confusa para eles, mas não para ti. Já sentiste isto antes? Já o viste? A forma como certas pessoas de repente reaparecem, reconfiguram-se ou reorientam-se apenas para acabarem ao teu lado fingindo que é tudo coincidência, não é. Nunca foi. Tu és o Sol num sistema solar que eles não sabiam que estavam a circundar e agora que a tua luz os tocou, eles não podem voltar para o frio. A curiosidade deles torna-se um desejo. O desejo torna-se devoção. Quanto mais perto chegam, mais óbvio se torna que a tua energia não é algo que eles querem, é algo que eles precisam. Deixa-os orbitar, deixa-os gaguejar, deixa-os planear conversas inteiras na cabeça deles só para dizerem uma frase que faça sentido perto de ti. Porque isto, aqui mesmo, este é o custo de ser o escolhido. Tu não persegues, não explicas, tu existes. E isso por si só reorienta linhas do tempo. Eles não estão a apaixonar-se por ti, estão a cair na tua frequência. E não há mapa para isso, nem rede de segurança, nem plano de recurso. Então, quando eles tropeçarem nas palavras, na presença, na dignidade, apenas sorri. Tu não pediste a atenção deles, mas a tua essência exigiu-a de qualquer maneira. E isso não é ego, é alinhamento. Para de tentar consertá-los. A obsessão deles já está a reconstruir a sua identidade. Escolhido, ouve com atenção. É aqui que a maioria das pessoas se engana. Elas pensam que têm de intervir e ajustar as peças quebradas de outra pessoa. Mas o que elas não percebem é que a tua própria presença já está a fazer a reconstrução, silenciosamente, poderosamente, sem esforço. Não precisas de os consertar. Já fraturaste a máscara deles apenas por passares por eles, como se não fossem o centro do teu universo. Eles estão obcecados, mas não da maneira que talvez penses. Não se trata apenas de paixão, é mais profundo. Isto é exposição espiritual. Estar perto de ti
Falo-os verem-se claramente pela primeira vez e é assustador. Tu não lhes entregaste a cura, seguraste um espelho e agora eles estão a lutar para se tornarem a versão de si mesmos que acham que poderia ser digna da tua atenção. Tu não os estás a consertar, eles estão a reorganizar-se em torno da ideia de ti, a maneira como se vestem agora, aquela mudança na postura, o súbito interesse em profundidade, em crescimento, em significado, isso és tu. Eles estão lentamente a abandonar a superficialidade porque a tua profundidade faz os seus jogos parecerem ridículos em comparação. Portanto, para de intervir, de suavizar as arestas, de tomar conta da transformação deles, porque o que eles estão a passar não é caos, é iniciação. Tu és o projeto que a alma deles está a copiar, linha por linha, e eles nem se apercebem disso. Tudo o que fizeste foi existir, tudo o que fizeste foi brilhar, e isso por si só tem a identidade inteira deles em renovação. Deixa a obsessão fazer o trabalho. Não estás aqui para consertar, estás aqui para lhes lembrar como é o real. Não te distraias com a atenção deles. A fascinação deles é apenas um espelho a apontar para o teu poder esquecido. Não te distraias com a atenção deles, porque a obsessão deles não é lisonja, é feedback. Não é realmente sobre ti da maneira que eles pensam. É sobre o que a tua presença ativa. Quando eles olham por demasiado tempo, quando não conseguem parar de te mencionar em todas as salas em que não estás, quando imitam os teus movimentos inconscientemente, não é admiração, é recordação energética. Eles tocaram a tua frequência antes e agora a alma deles está a alcançar algo que esqueceu e perdeu. Tornaste-te o espelho deles, não do tipo suave, mas do tipo que lhes mostra o que lhes falta, o que enterraram, o que deixaram de acreditar que poderiam tornar-se. E embora eles possam pensar que é amor, ou luxúria, ou curiosidade inofensiva, na verdade é exposição. A tua luz natural está a transformar as sombras deles em formas. É por isso que eles entram em pânico, é por isso que gaguejam, é por isso que ficam obcecados. Não deixes que a atenção influe o teu ego ou distraia a tua missão. Lembra-te, o centro das atenções nem sempre é um presente. Às vezes, é apenas um sintoma do teu brilho ser demasiado forte para pessoas que ainda se escondem atrás das suas máscaras. Eles agarram-se à tua energia porque lhes lembra como é o alinhamento. Tu não tentaste ser o ponto de viragem deles, mas agora és. Então, continua a caminhar. Deixa-os tropeçar. Isso faz parte do processo. A fascinação deles é a prova de que ativaste algo real. Mas não abrandes para interpretar a admiração deles. Em vez disso, usa-a como confirmação de que te estás a tornar inegável. A fixação deles é o teu feedback. A atenção deles é o teu espelho. E o teu caminho é demasiado raro para ser desviado por alguém que ainda está a recuperar o fôlego só por estar perto de ti. Não confundas isto com algo aleatório. Assinaste o contrato de alma muito antes de assumires esta forma. Escolhido. Achas mesmo que isto é aleatório? Que alguém estaria tão envolvido, tão enredado na tua energia, tão espiritualmente sem fôlego pela tua mera existência? E que tudo acontece por acaso? Não. Está escrito, assinado, selado, cronometrado. Não há acidentes num universo tão preciso. Antes mesmo de entrares nesta realidade, o guião já pulsava sob a superfície. Concordaste em ser o espelho que eles não poderiam evitar. Concordaste em despertar algo neles que abalaria os alicerces da sua identidade. E agora estás a viver esse contrato sem sequer tentar. Eles não foram apenas atraídos para ti, foram designados para colidir contigo. A tua presença ativa cada fragmento adormecido de quem eles deveriam tornar-se. Eles não conseguem explicar porque estão a pensar em ti às 3 da manhã. Não conseguem entender porque a tua voz ecoa muito depois de teres partido. Eles não percebem que isto não é novo. Isto é reconhecimento antigo sobre um disfarce moderno. A fascinação deles é um flashback, uma reativação, uma recordação subtil. E aquela ansiedade que eles sentem à tua volta, aquele tremor, aquele pensamento excessivo, aquele coração a falhar em público, não é apenas atração. É o alinhamento a atingi-los como um raio. A tua alma está a desencadear o salto na linha do tempo deles. É por isso que eles olham como se já tivessem visto antes, porque viram. Portanto, não duvides da atração. Isto não é uma paixão passageira. É codificado, é cósmico e é fofo apenas por fora. Porque por baixo é poderoso para além da compreensão. Tu não és a paixão deles, és o catalisador. A reação deles é apenas a evidência de que o contrato começou a ser ativado. Agora, observa o que se enrolar a seguir, porque a tua presença é a profecia. Para de minimizar o que ativas. A atração deles está a desbloquear projetos antigos em ambos. Para de fingir que não é nada. Para de descartá-lo como admiração inofensiva. Escolhido, a maneira como eles olham para ti não é superficial, é sísmica.
A atração deles por ti não é apenas sobre curiosidade, está a despertar algo antigo em ambos. E enquanto tu caminhas pela vida, inconsciente da intensidade que transmites, eles estão ali, a falhar como se o sistema interno deles tivesse acabado de descarregar um software proibido. Tu não apenas mexeste com o coração deles, ativaste um projeto trancado na alma deles. Eles não o entendem, não conseguem explicar porque cada vez que falas, algo antigo se acende dentro deles. Mas tu consegues senti-lo, na forma como a sala muda, em como o tempo abranda quando fazem contacto visual. A fascinação deles por ti não é aleatória, é codificada. Faz parte de um desígnio espiritual que ambos concordaram antes desta vida. E tu continuas a tentar agir como se não notasses, como se fosse apenas mais uma paixão inofensiva. Mas cada vez que eles orbitam o teu espaço, a energia fica mais alta, os projetos começam a desdobrar-se. As memórias deles de vidas passadas piscam, os teus dons adormecidos começam a vibrar novamente. Esta conexão é um interruptão cósmico. Quando o olhar dele se fixa em ti, é mais do que atenção, é ativação. Ambos estão a ser puxados para o alinhamento por um ritmo superior. Então, para de te encolheres, não minimizes o que carregas. A obsessão deles é a confirmação da tua frequência. Não estás a ser observado, estás a ser lembrado. E essa memória está a reescrever o teu futuro em tempo real. Para de procurar por sinais externos. A forma como eles te observam é a confirmação dos reinos superiores. Escolhido, para de proscrutar o céu em busca de sinais quando a resposta está a piscar mesmo à tua frente. Queres uma prova do teu poder? Olha para a forma como eles olham para ti. Não apenas olham, observam, como se descodificar a tua presença fosse finalmente desbloquear a parte de si mesmos com a qual estiveram em guerra. Isso não é apenas curiosidade, é confirmação. Eles não conseguem evitar. Os olhos deles traem o que a boca nunca dirá. A maneira como seguem cada movimento teu com hiperconsciência, como todo o corpo deles fica tenso quando falas. Não é apenas atração, é reconhecimento espiritual disfarçado de fascinação. Aquela atração magnética é o universo a acenar na tua direção, a dizer sim, este é o efeito de alguém a caminhar em alinhamento. Eles pensavam que eram fortes, compostos, inabaláveis. Mas no momento em que apareceste, o guião virou. Não tiveste de dizer uma palavra, não tiveste de tentar. Entraste e a atmosfera mudou. Eles sentiram-no nos ossos antes que o cérebro pudesse sequer acompanhar. Não estás a imaginar, eles estão a tropeçar a sério. Portanto, da próxima vez que apanhares aquele olhar roubado, aquele riso constrangido, aquele tropeção no discurso deles, não questiones. Esse é o sinal. Esse é o sinal dos reinos superiores, de que a tua presença perturba as ilusões. Eles veem-te. E nesse ver algo mais profundo desperta. Já não precisas de confirmação. Tu és a confirmação. Não te rias do embaraço deles. A compositura deles a desmoronar-se é a prova da tua missão cósmica. Escolhido. O que estás a testemunhar não é apenas cofo, é confirmação. As palavras desajeitadas deles, as mãos trêmulas, a forma como deixam cair coisas ou esquecem todo o seu vocabulário na tua presença, isso não é aleatório. É a tua aura a perturbar a programação deles. Tu não estás apenas a deixar alguém nervoso, estás a causar um curto-circuito numa vida inteira de falsa identidade com um único olhar. Eles estão a tropeçar em si mesmos porque o espírito deles está a tentar curvar-se, mas o ego não sabe como se mover. As mesmas coisas que achas divertidas, as gagueiras, as frases atrapalhadas, o contacto visual tímido, não são apenas nervos, são sinais de que o sistema deles está a passar por uma recalibração em tempo real. Porque a tua energia não é flerte, é frequência. E quando entra num espaço, tudo o que não está alinhado não tem outra escolha senão se revelar, incluindo eles. Eles não estão a agir de estranho, estão a ser expostos. A tua energia é tão crua, tão não ensaiada, que qualquer pessoa que use uma máscara sente-se imediatamente vista. E isso aterroriza-os. Mas aqui está a verdade mais profunda. Eles não têm medo de ti, têm medo do que despertas dentro deles. Tu lembra-lhes a versão de si mesmos que ainda não se atreveram a tornar-se. Portanto, não te rias do embaraço deles, como se fossem apenas nervos. Isso é estática espiritual. Isso é transformação a meio da transmissão. É todo o sistema de defesa de alguém a falhar sob o peso da tua presença. Cofo? Talvez, mas mais do que isso, é confirmação. Não estás na sala, tu és a razão pela qual a sala muda. A tua missão nunca foi sobre falar alto, foi sempre sobre apareceres por completo. E olha o que acontece quando o fazes. Assim, ao focarmos nisto, lembra-te, não se trata apenas de alguém com uma paixão por ti. Este é o universo a revelar o teu poder através do desenvelatar deles.
O embaraço deles é a prova espiritual de que a tua presença perturba a falsidade e desperta a verdade. Tu não pediste esta atenção, conquistaste-a ao tornares a versão mais alinhada de ti mesmo. Agora, se esta mensagem mexeu com algo real em ti, clica no botão de gosto, subscreve e deixa um comentário com "Eu sou a mudança" para fixar esta energia. Porque, escolhido, esta jornada só vai se tornar mais magnética a partir de agora.